continuidade, né, às nossas bases para o manejo de água de irrigação, para a bananeira. Então, nós vamos, né, comentar sobre as características físicas do solo, como fizemos no final da última aula, onde nós já trabalhamos falando sobre a densidade do solo. Tá? A densidade, então, nós comentamos como fazer, né? E aí a gente só comenta uma coisa, né? O produtor ou a pessoa que está lá no campo pode dizer assim, olha, mas como é que eu vou obter essa densidade? Né? Na verdade, as empresas públicas que mexem com agronomia, com agricultura, as universidades, têm laboratórios para fazer isso, tá certo? E existem laboratórios também particulares para fazer isso. É importante que o produtor tenha conhecimento da densidade do seu solo, né? Porque ele vai saber até se o seu solo é mais ou menos, a infiltração é melhor ou menor, se a densidade for muito alta, a infiltração é menor, ou dependendo se o solo for um solo arenoso, a densidade é alta, se o solo for menos arenoso, a densidade é mais baixa. Tá? Ela varia entre pouco menos de 1 até 1,5, 1,6. Se for 1,67 por aí, é solo arenoso. Se for menos de 1,4, é um solo, né, comum, mas à medida que ele tende a 1, a densidade, ele teria mais matéria orgânica, mais estrutura, tá certo? E quanto maior, menor a densidade, significa que mais porosidade ele tem. Então, é importante conhecer a densidade do solo. Mas o solo, como a gente está mostrando aqui do lado, o solo é uma mistura, né? Você vê o que tem dentro do solo. O solo, nós temos um espaço sólido, temos um espaço poroso, né? Então, a gente, em linhas gerais, poderia falar, olha, eu vou pegar o solo, ele vai ter a metade, nós vamos colocar o solo aqui, que eu coloquei, metade do solo, né, metade do volume do solo com sólidos, tá certo? E a outra metade com ar e água. Então, nós poderíamos pensar assim, tá certo? Ou seja, claro que se você tiver um solo, como eu disse, um solo arenoso, a quantidade de sólidos vai ser maior que 50%. Né? Se eu tiver um solo, por exemplo, muita matéria orgânica, a quantidade de sólidos pode até ser menor que 50%. Mas nós vamos aqui só para ter uma ideia, tá certo? Então, dentro desses 50%, que é ar e água, nós temos água. E a água é o que nos interessa, entendeu? Nós temos que ter uma quantidade, essa distribuição ar e água. O ar é importante para a planta, para as raízes da planta, que necessitam de ar para respirar e trabalhar. E a água é muito importante para a planta, que é com a água que a planta vai se sustentar, ou seja, as raízes vão absorver água do solo e sustentar a planta, né? Quer dizer, através da transpiração, que ela vai transpirar e levar ao mesmo tempo nutrientes para a planta, tá certo? Então, nessas fases líquida, sólida e gasosa, que as três fases, elas trabalham juntas, tá? E nós trabalhamos, o que nos importa é essa fase líquida e gasosa, ou seja, o ar e a água. Né? Nós não queremos ter muito ar, porque vai faltar água, nem água em excesso, que vai faltar ar. Então, qual que seria, o que nós poderíamos dizer assim? Para a irrigação, nós temos que ter uma quantidade de água que favoreça o desenvolvimento da planta, que as raízes possam absorver em condições tranquilas, né? Sem estresses, né? E que ela tenha força para absorver essa água, para levar para a planta toda, né? Bem, então, aí nós entramos no item de umidade do solo, e essa umidade do solo é muito importante. Às vezes a pessoa fala, qual que é a umidade do meu solo? Qual a umidade do seu solo? Então, a umidade, quando você pega e fala assim, olha, a umidade do solo é 30%. O que quer dizer isso? Significa que 30% de todo o volume do seu solo tem água. É água, tá certo? Então, mas 15%. Significa que apenas 15% do seu solo, do volume do seu solo, está com água. É água que está ocupando apenas 15% do volume do seu solo. Então, umidade é isso. Ela pode ser dada em percentagem ou em fração. Então, se eu tenho 0,25 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, significa que eu tenho 25%, né, de água naquele solo. 25% do meu volume ocupado com água, tá certo?
Bem, isso aí, nós vamos ver o seguinte. Por que eu estou falando isso? Porque a umidade do solo é o que mais importa lá na irrigação. Nós estamos lá na irrigação, o que nós olhamos, conferimos é a umidade do solo, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, nessa aqui do lado, nós estamos vendo que eu resolvi colocar aqui, fazer um parênteses, para que a gente entenda, né, sobre a umidade, sobre a quantidade de água do solo, né, o que são esses termos que nós usamos, né? Qual que é a unidade da umidade do solo? A unidade da umidade do solo é a grama por... nós temos duas formas. Uma forma que o laboratório normalmente lhe dá, né, que é a umidade em peso, tá? Base de massa, ou seja, a quantidade de água que o solo tem, né? Quantidade de gramas de água que ele tem por grama de solo seco, tá certo? Então, você pega, eu não vou aqui tecer comentários para não estender, mas a quantidade de água pode estar dada em gramas de água por grama de solo seco. Normalmente os laboratórios trabalham assim. Na irrigação, nós temos que trabalhar com o volume de água que está no solo por volume de solo. Então, é volume de água em centímetros cúbicos, tá? Ou um centímetro cúbico de água é 1 ml, é 1 mililitros. Então, é centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, tá certo? Então, não podemos esquecer isso, é a chamada base-volume. Tá? Por que nós trabalhamos com base-volume? Porque do centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo, nós chegamos a milímetros, porque centímetro é volume de água por volume de solo. Se eu pegar esse volume de água e dividir pela área, eu vou ter altura de água. Então, o volume em centímetro cúbico dividido pela área em centímetro quadrado, por exemplo, né, vai me dar centímetros. 1 centímetro é 10 milímetros, então eu já transformei centímetro para milímetro. Então, com a umidade em centímetro cúbico, eu posso saber quantos milímetros eu tenho no meu solo. Entendeu? Por exemplo, vejam aqui embaixo, está escrito, olha, se eu tenho a minha umidade do solo for igual a 0,25 centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou seja, 25%, esse 0,25 centímetro cúbico, que é o 25% em volume, 0,25 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Então, olha, aquele centímetro cúbico por centímetro cúbico ali, nós podemos dizer o seguinte, que aí eu só multiplicar ali por 10, eu vou ter 2,5 milímetros por centímetro, tá certo? Eu não vou aqui detalhar, mas é só vocês saberem. Se eu tenho 0,20 centímetro cúbico, eu vou multiplicar por 10 e vou ter 2 milímetros por centímetro. Centímetro de quê? De profundidade do solo. Então, se eu tenho 0,25 centímetro cúbico por centímetro cúbico, que eu medi lá a umidade do solo, eu vou ter 2,5 milímetros, né, por centímetro. Se eu tenho 10 centímetros, eu vou ter 25 milímetros. Se eu tenho 20 centímetros, eu vou ter 50 milímetros. Tá? Então, eu quantifiquei a quantidade de água em milímetros que o solo tem, a partir da umidade do solo. Então, isso é muito importante a gente saber disso, porque na irrigação nós trabalhamos muito com milímetros. A gente fala muito a quantidade de água, nós expressamos ela mais em milímetros, ou, por exemplo, se você está trabalhando com pivô, com aspersão, né, ou até microaspersão e até gotejamento, muitas vezes você usa milímetros de água, ou seja, lâmina de água. Então, essa lâmina de água, nós temos que trabalhar com ela em milímetros, né? Ou, no caso de irrigação por aspersão, podemos também trabalhar em centímetro cúbico ou litros, né? Mas milímetro é o ponto principal aqui que nós estamos querendo chegar. E o que é um milímetro? Um milímetro é 1 litro em 1 metro quadrado. Você tem que pegar 1 metro quadrado plano e jogar ali 1 litro, a água vai espalhar gerando 1 milímetro, quer dizer, uma coisa de nada, né? 1 milímetro é 1 milionésimo do metro, né? Então, seria 1 metro, uma milionésima parte do metro. É muito pouca coisa, mas é 1 milímetro em 1 litro d'água por metro quadrado. Mas vamos transformar isso em 1 hectare. 1 hectare é um campo de futebol. Imagina um campo de futebol, né?
que você tem 100%, é 10 mil metros quadrados. Tá? Se você tem 1 litro por metro quadrado, vai te dar 1 milímetro, 10 mil metros quadrados vai te dar 10 mil litros. Então, 1 milímetro em 1 hectare é 10 mil litros d'água, tá certo? É 10 mil litros d'água. E se você dividir por 1.000 litros, você vai dar 10 metros cúbicos de água. Então, é muito importante saber isso. Nós vimos o seguinte, que trabalhamos na irrigação com lâmina de água, né? A lâmina de água nós trabalhamos com milímetros, tá certo? E a gente acha que milímetro é muito pouco, né? Se você pegar uma régua e olhar, o que é um milímetro? Um milímetro é 1/10 do centímetro, né? Se você vê, por exemplo, o dedo, pelo menos o meu dedo aqui, ele é quase 1 centímetro. Então, 1/10 da distância entre uma ponta e outra do meu dedo é um negócio de nada, é 1 milímetro. Né? Então, 1 milímetro, né, é o que nós trabalhamos e vimos que 1 milímetro em um campo de futebol, ou seja, em 1 hectare, significa 10 metros cúbicos de água, ou seja, 10 mil litros de água. Então, imagine que você, na irrigação, normalmente, a gente trabalha assim com, que seja no semiárido, que seja nos tabuleiros costeiros, que seja no cerrado, você fala, não, eu vou aplicar 4 milímetros de água, 5 milímetros, olha só, 5 milímetros de irrigação, né, 6 milímetros, 5 milímetros. Então, está nessa faixa. Então, imagine quanto é isso em 1 hectare. Se você tem 5 milímetros, você tem 50 mil litros, né, de água em 1 hectare. Então, se você tem 6 milímetros, você tem 60 mil litros de água em 1 hectare. Então, se você vai aplicar 4 milímetros, 40 mil litros no hectare, mas você, na sua aplicação, você era para ter aplicado, em vez de 4 milímetros, 3, você poderia, no manejo adequado, aplicar 3 milímetros, você está perdendo 10 mil litros de água para o solo. São 10 mil litros de água que estão indo embora. 10 mil litros de água corresponde a uma determinada energia lá na bomba para bombear essa quantidade, esses 10 mil litros, né, que é um prejuízo que você está tendo. Então, é necessário, para quem vai manejar água, é muito importante entender isso aí. Ou seja, eu vou economizar muita água, tá certo? Porque nós temos, a gente pensa, se a gente for pensar, não é isso? Ou seja, se nós estamos trabalhando com 10, 20, 100 hectares, né, 1.000 hectares, imagine a quantidade de água se você errar por 1 milímetro, certo? Você erra por 10 mil litros em cada hectare. Então, é muita água que você vai errar, você vai perder e sua bomba vai estar trabalhando sem necessidade, tá certo? Então, eu queria mostrar isso para vocês, né? E para que vocês entendam a necessidade de fazer um manejo correto, tá certo? Bem, aí nós vamos voltar à umidade do solo, que eu comecei a falar sobre a umidade, né? E disse o seguinte, a umidade do solo, nós podemos ter umidade do solo, né? O que tem a ver a umidade do solo? A umidade do solo, eu posso chegar à lâmina de água que o solo tem, e daí eu posso também, eu posso ver quanto de água eu vou aplicar a partir dessa lâmina que o solo tem e quanto ele precisa, tá certo? Então, é muito importante a gente entender essa umidade do solo. Então, nós vamos ver aqui o seguinte, que nós temos diferentes tipos de solo, desde um solo, nós temos solo que tem muita areia, solo arenoso puro, né, que tem muita areia, tá? Acima de 75% ou 80% de areia ou mais, tá? E temos solo com muito pouca areia, mais argila, né? E nós vamos ver o seguinte, se nós vermos essa tabelinha pequena aqui, a gente vê o seguinte, isso aqui é o tamanho de um grão de areia, né, aqui no solo, né? Então, uma areia grossa é de 0,2 a 2 milímetros, olha só, o máximo é 2 milímetros, né? Abaixo da areia, né, que o menor tamanho da areia aqui, que é a fina, é 0,05 milímetros, então ela vai de 0,05 a 2 milímetros. E já o silt vai de 0,002 a 0,05 milímetros, e a argila abaixo de 0,02 milímetros. Vejam vocês, a argila são pequenas, né? Você comparar a argila com a areia, os grãos de argila são muito pequenos. Então, a gente fazendo aqui, eu fiz rapidamente aqui, se eu tenho uma caixa, tá? Com espaço vazio aqui,
E se eu coloco aqui, vamos supor, estou colocando essas bolas aqui, tá? Essas bolas, se eu... olha o espaço vazio entre as bolas que a gente está vendo aqui, nós temos, se nós pegarmos, tá, o volume dessa caixa e o volume do espaço vazio, quer dizer, se eu tirar o volume das bolas, eu vou ficar com o volume de espaço vazio. Mas o que vai acontecer? Se nós pegarmos a mesma caixa, tá, o mesmo tamanho, tá, e colocarmos, vamos supor, bolas que tenham muito menores, sejam 1000 vezes menores ou 100 vezes menores, nós vamos ter muito mais espaço nessa caixa. Então, se você colocar água na caixa que tem bolas maiores, certo? Você vai ter... A quantidade de água que você vai colocar lá é menor do que a quantidade de água que você vai colocar na caixa que tem bolas menores, bolinhas bem menores. E quanto menor essas bolinhas na caixa à direita, maior a quantidade de água que você vai colocar. Bom, indo para o solo, essas bolinhas muito pequenas seriam os solos que têm argila, né, mais argila ou silt, e essas que têm as bolas grandonas seriam os solos que têm de silt para areia, vamos dizer assim. Então, nós temos o solo de textura média a arenosa, tá? E temos o solo de textura, vamos dizer, mais fina, que seria os solos argilosos, por exemplo, tá certo? Então, nós vamos agora falar sobre a retenção de água desses solos, tá bom? Obrigado por nos assistir.